Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a criar, o nosso logotipo. Já falamos sobre as cores, já falamos sobre essa parte, de criação de logotipo. E hoje a gente vai dar início ao nosso logotipo, tá? Então, vou compartilhar a tela. Peço para que quem for entrando já vai mandando aí no bate-papo o nome e o número, tá bom? Para registro. E quando tiver dúvida, mandem no bate-papo também, tá? Se eu demorar para responder, que o bate-papo eu não estou conseguindo visualizar, e depois eu respondo, tá bom? Então, vamos começar. Então, o ideal hoje é vocês já ficarem com o caderno em mãos, tá? Pra gente já começar a desenvolver o logotipo de vocês, tá bom? Vamos fazer passo a passo, então, hoje, tá? Então, a gente aprendeu o quê? Que o logotipo e a logomarca são a imagem da empresa, né? Então, a maneira pela qual ela, ou o indivíduo serão reconhecidos pelo mercado. Então, a empresa espera que a logomarca represente sua qualidade e sua competência, né? Na área que ela atua. É indispensável que o consumidor associe o produto ou serviço com o nome da imagem. Então, você tem que ter um logotipo que sempre vai estar associando o produto ou a prestação de serviço, com o logotipo, com a empresa que faz esse serviço ou esse produto. E aí eu passei também sobre as etapas, Então, a gente precisa pensar primeiro o perfil da empresa, a sensação desejada e o público-alvo. Tendo isso, já é uma base para a gente começar a construir, o nosso... escolher as cores e começar a construir o nosso logotipo. Porque lembra que tem o significado das cores para cada tipo de logotipo que a gente vai fazer. Se a gente escolher uma determinada cor, vai significar algo. A gente tem que pensar primeiro no perfil da empresa, sensação desejada e público-alvo, para a gente saber qual cor vai utilizar, tá? E aí eu passei também quais são os principais critérios. Então, a gente vai conhecer hoje quais são esses principais critérios. Então, vamos começar pelo primeiro, que é a originalidade e o significado. O que seria isso? Você tem que ser original na hora de criar o seu logotipo. Não adianta você pegar algo que já existe e querer copiar, tá? Ou querer mudar alguma coisa. O que diferencia nesse mercado do logotipo, da publicidade, originalidade. Então, se você é original, faz algo diferente, é o que chama atenção, tá? Porque às vezes tem muitos logotipos que vão copiando. Por exemplo, pegam um reconhecido como a Coca-Cola, o McDonald's, e aí faz um semelhante. Não vai chamar atenção, porque sabe que o concorrente é muito maior, Então, o que ganha é a originalidade, porque se você tem vários que são semelhantes, mas um ali diferente, vai chamar atenção e você vai olhar para aquela marca, Então, diante de tantas marcas e possibilidades, é preciso ser original. A logomarca deve mostrar, a princípio, sempre ser bonita, atraente, desejável, confiável. Tente uma forma diferente de transmitir isso. Tente estilizar o desenho, mude as características de uma letra, acrescente formas, extrai o que ninguém tiraria. É a originalidade que fará a marca diferente das outras. Evite usar formas muito comuns e clipe art disponível na internet. Então, o ideal é você criar, tá, da sua cabeça. Por isso que eu falo que você tem que começar com rascunho em mãos, em papel, para você passar o que você está pensando para o papel para depois começar a construção do seu logotipo, tá? Além de tudo, além de ser original, você tem que pensar no significado. Tem que pensar que se realmente o que você quer passar para o consumidor, aquele logotipo está, transmitindo essa mensagem para o consumidor. Então, tem que pensar se realmente aquele desenho tem a ver com o que você quer transmitir, tá? Então, tem que pensar em ser original e também no significado desse desenho que você criou, tá? Então, de que adianta uma logomarca original e bonita se ela não tiver transmitido nenhum significado? E também, do que adianta um significado que pode significar algo que você não queira? Então, tem que pensar o jeito que você vai fazer também esse desenho para transmitir realmente o significado que você quer, tá? Então, o sentido de uma marca deve ser facilmente percebido, contrariamente à obra de um artista plástico. Ele é uma obra de arte com aplicação útil, mais técnica do que artística. Tenha um olhar crítico e se pergunte: essa marca está significando alguma coisa? A marca representa a empresa ou serviço que ela presta? Está
fácil de compreender? Atente para o significado dos grafismos que você utilizou. Traços retos, por exemplo, eles traduzem segurança, linhas sinuosas, uma leveza, uma flexibilidade. Então, até o jeito que você vai criar o desenho, os traços que você vai utilizar, também tem um significado. Isso tudo você vai começar a estudar, né, essa parte de tipografia, né, de formas. E todos os tipos de formas têm um significado diferente. E nas letras também, tá? Se você trabalhou só com letras, a fonte escolhida condiz com a empresa? Tem personalidade? Se a empresa é séria, use um tipo sério. Se a empresa é moderna, use um tipo arrojado. Se nenhum tipo serve, desenhe letras próprias. A gente também vai ver hoje sobre tipografia. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Bem por cima, sobre essa parte de tipografia, porque ela é bem extensa. Quem gosta de lettering sabe, né, que são vários tipos de letras que existem aí para compor um desenho ou compor uma frase, tá? Um lettering. Então, até as letras têm significados também, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho agora. E aí eu coloquei aí para vocês entenderem o significado de alguns logotipos. Olha como é interessante que todo logotipo tem um significado. E a gente olhando, às vezes não sabe, só que a pessoa que criou, né, colocou ali. E a gente não tem, às vezes não tem essa percepção de tentar desvendar o logotipo, né, desvendar o significado. A gente só bate o olho, conhece o logotipo, beleza. Mas você não aprecia, né, o logotipo, você tem que apreciar para saber qual o significado. Então, se a gente parar para pensar, no Banco do Brasil, por exemplo, são dois Bs, né? São dois Bs entrelaçados, né? Mas, ó, quem olha de longe, quem não presta atenção, não vai perceber isso. Mas se você parar para prestar atenção e observar atentamente, você vai perceber que são dois Bs entrelaçados. Ó, o logotipo é formado por duas letras Bs entrelaçadas, sendo que uma está de cabeça para baixo. Então, tá vendo? E também representa o cifrão, né, do dinheiro. Ó, o da Toyota. Desenho consiste de 3 elipses entrelaçadas. 1, 2, 3. Em termos geométricos, uma elipse possui 2 pontos centrais. Um deles é o coração dos clientes e o outro é o coração do produto, tá? Então, a elipse é maior e fica os dois corações. Então, essa daqui, ela junta esses dois, né? E aí também forma o T da Toyota, ó. Olha como é interessante. Aí eu coloquei mais alguns aí, ó, para vocês conhecerem também. O da Adidas, que são as iniciais de quem fundou a marca, ó, Adidas, tá bem aqui, ó. A TAM, que também é a diminuição do nome da marca, né? Tem muitas marcas que acabam fazendo essa abreviação, né? Pelo nome ser extenso, eles pegam algumas letras principais, fazem a abreviação, então fica uma forma mais fácil, né, de ter essa publicidade. Então, ó, facilita na hora de você criar o logo também. A TAM é um exemplo. A CIA pegou as iniciais dos fundadores. A CNN também é abreviação, ó, abreviação do nome. A Fiat também é abreviação. Por quê? Se ele criasse um logotipo com um nome desse tamanho, ninguém ia conseguir gravar. O logotipo tem que ser algo simples, que seja fácil de gravar, porque a gente vai gravar pela memória fotográfica, né? Então, quanto menor o logotipo, mais fácil dos consumidores gravar, tá? Então, ó, aqui também foi abreviado e a Sadia também. Olha o nome da Sadia, é muito grande, não tem como gravar, né? Então, eles abreviaram também, tá? Isso foi algumas curiosidades que eu quis passar para vocês, como significado também interfere, né, no logotipo. Então, ó, o logo é a síntese da imagem da empresa e de um produto. Assim, a identidade da empresa deve estar identificada sem hesitação na imagem do logo. Então, você tem que associar a imagem que você quer passar da empresa com o logotipo, tá? Você não vai fazer um logotipo sério, sendo que a sua empresa é mais despojada. Você tem que também ter esse equilíbrio, né? Saber o que você quer passar e saber qual o logotipo que vai combinar com a mensagem que você quer traduzir, tá? Então, uma empresa que mostre moderna, inovadora e criativa não pode ter um logo que expresse, por exemplo, seriedade, burocracia, tradicionalismo. Então, você tem que pensar sempre no que mensagem que esse logo vai estar passando, tá? E aí tem o reconhecimento e a lembrança. Então, o logo, ele tem que ter legibilidade e visibilidade, tá? Então, tem que ser algo que a pessoa bata o olho e já entenda qual é a empresa, tá? Já entenda mais ou menos o que ela quer transmitir.
significado. Não adianta você pensar em algo que remeta a algo negativo, tá? Para a empresa. Tem muitos logos que eu pesquisei na internet, né? Logos estranhos, e eles criaram logotipos que você batendo o olho, você vai pensar em uma coisa totalmente nada a ver, entendeu? E as pessoas acabam nem prestando, a pessoa que criou não prestou nem atenção. Então é algo que acaba manchando o nome da empresa. Então você tem que pensar em algo que realmente passe a mensagem, que fique gravado na memória, tá? Porque, ó, esses são dois que a gente consegue gravar facilmente. Que se perguntar qual é o logo da Volkswagen, do McDonald's, todo mundo vai saber desenhar, tá? Então tem que ser algo que resista ao tempo também, tá? É algo que você, se falar no nome da empresa, você já vai semelhar o logo e seja fácil também até de desenhar, né? A pessoa transmitir essa memória para o papel. Porque quanto mais detalhes tiver o logotipo, é difícil das pessoas gravarem e passar isso para o papel. Então, ó, para que o logo seja lembrado, além de sua constante divulgação, deve-se criar uma marca que dure anos. Existir a fragmentação também é um controle de valor da percepção da identidade visual. Um logo forte e autêntico é reconhecido e identificável mesmo em fragmentos. Então, ó, por exemplo, se eu pegar um pedaço só desse logotipo, colocar para vocês na tela, vocês vão identificar qual é a empresa, porque é algo que vocês já gravaram, já tem na mente, né? Agora, se for algum logotipo que vocês nunca viram, que tem muitos detalhes, às vezes é difícil de você conseguir identificar. Então, o teste se aplica especialmente a logos de grande difusão. A Volkswagen, que em alemão significa carro do povo, construiu um logo que resiste à fragmentação. Aí, ó, teve um design que fez uma experiência pedindo para uns amigos desenhar uns logotipos que vinham na mente deles. Olha que bacana. Todos fizeram um desenho diferente, porém tem os mesmos princípios, nos mesmos traços. Então, a Coca-Cola, algo que chama a atenção na Coca-Cola é a onda, né? Porque nos comerciais, a maioria dos comerciais tem a onda da Coca-Cola. É óbvio que a letra, as pessoas não vão conseguir passar, né, essa letra para um papel igualzinha, até porque tem gente que não tem esse dom, né, de desenho. Mas a lembrança dela como marco principal, a onda, tá ali gravado, eles se representaram, tá? Ó, o Google também. O Google também, a base do Google, todo mundo sabe. É óbvio que as cores às vezes vai trocar, mas a base é fácil de gravar, tá? E a adaptabilidade, o que seria isso? Eu amo jogos que são de adivinhar logotipos, né? É bem legal esses jogos mesmo. Eu posso, na próxima aula, eu posso até colocar alguns para vocês adivinharem, tá? O que seria essa adaptabilidade? Você tem que criar um logo que ele se adapte à superfície que você vai colocar na propaganda. Então, por exemplo, eu tenho que criar um logo que vá num outdoor, que vá num cartão de visita, que vá numa superfície de uma caneca. Então, eu tenho que ser um logo que ele consiga se transformar, né, se adaptar ao local que ele vai ser colocado, tá? Então, ó, o ideal é não criar um logo com muitos detalhes, muitas sombras, porque fica difícil de você adaptar esse logotipo em outras superfícies, tá? Então, o logo, ele deve possibilitar uma reprodução em qualquer formato do processo, desde de um bottom até um outdoor. Os problemas normalmente mais comuns diz respeito à aplicação de logotipos excessivamente detalhados em materiais com relativa flexibilidade, como por exemplo couro, porque se for algum material que ele estique, volte, por exemplo, acaba ficando desconfigurado o logotipo. Então tem que pensar muito bem como que você vai fazer esse tipo de logotipo. A confecção de agentes personalizados pode até, em alguns casos, ser inviabilizada, especialmente quando se pretende aplicar o logo na capa. Tome cuidado com os efeitos. Marcas tridimensionais com volume, luz e sombra pode se tornar diferente, mas são de difícil aplicação. Use os efeitos com bom senso. Então, na hora de a gente criar, a gente tem que pensar em quais os recursos, né, que a gente vai utilizar no logotipo. Então, vocês perceberam que quanto mais simples o logotipo for, melhor, porque vai ser mais fácil da pessoa gravar, mais fácil de adaptar eles na superfície, tá bom? Ó, eu coloquei alguns exemplos aí, ó. São vários tipos de superfícies
e com o mesmo logotipo adaptado, tá? Tem algumas empresas que fazem o logotipo principal e um sublogotipo, tá? Que seria um logotipo secundário para alguns casos que não caiba o logotipo principal dela dentro de alguma superfície, tá? Isso também é viável, tá? Se alguém quiser fazer um principal e um secundário também já é uma boa, tá? E além de tudo, tem que ter a resistência ao tempo, tá? Gente, a gente sabe que o logotipo ele vai evoluindo conforme passa os anos por causa da moda, da tecnologia. A gente viu até uma evolução na aula passada. Só que você tem que parar para pensar que o logotipo ele tem que ter uma base do original. Ele não pode sair totalmente, né, do foco. Ele tem que ter uma base do original. Então tem que ter esse resquício, né, de como foi criado, desse original. Então, você pode mudar, alterar, mas tem que lembrar, né, como foi que criou, como foi a criação dessa marca, né, desse logotipo. Então, um bom logotipo é lembrado por muitos anos. Com o passar do tempo, ele pode sofrer pequenas atualizações, mas é sempre o mesmo. Cuidado com os modismos. Uma marca tem que durar a vida toda. Aceite as tendências, mas não se apegue a isso, tá? Você tem que se apegar ao seu logotipo. Pode modificar, mas não mudar ele totalmente, né? Só mudar uma letra ou outra, algum traço, mas sempre vai ser original, tá? Quando estiver criando um logotipo, pense com os olhos no futuro também. Peraí, gente, que eu já respondo. Eu já leio o que tá falando no bate-papo, tá? Então, por exemplo, o logotipo da Coca-Cola é um exemplo que a marca está resistindo ao tempo, já há muitos anos, né? E você sabe que ela pode até mudar alguma coisa ou outra, mas às vezes a gente nem percebe que modificou. Por isso que ela sempre se baseia no original, para não ter essa percepção até dos consumidores, né? E o interessante, quando você faz uma marca que você quer que resista a tempo, é você registrar essa marca, né? Esse desenho, esse logotipo. Então, ó, por exemplo, a Coca-Cola, ela é registrada, ó. Aqui, esse símbolo é quando a imagem é patenteada, ela é registrada, tá? Muitas empresas, mesmo sendo registradas, elas não colocam isso no logotipo. Mas seria o ideal, porque aí ninguém vai copiar o logo, tá? A marca. Então, a logotipo da Coca-Cola é um exemplo de marca que resiste ao tempo. Foi desenhado por Frank Robinson e patenteado em 1893, quase sem alterações. Hoje é uma marca internacionalmente conhecida. Deixa eu ver aqui no bate-papo que tem gente falando. O Mercado Livre mudou o logotipo por causa do coronavírus. Ele mudou de mãos dadas para cotovelo com... Então, isso também é um jogo de marketing, gente. Esses logotipos que estão se modificando por causa dessa pandemia, seria mais um jogo de marketing para chamar a atenção do consumidor. Mas não é algo que ele vai ficar a vida toda, entendeu? Ele vai voltar ao original. Mas essa época seria realmente para atrair o consumidor, né? Para ver que eles estão conscientes também, tá? Tem um site que você manda o seu logotipo e ele te mostra como o seu logo fica em superfícies diferentes. Tipo, mostra Isso é interessante. Eu já vi um site assim. Para quem pretende fazer, né? Trabalhar realmente com esse logotipo que criar, é interessante já ver como que ficaria meu logotipo dentro de algumas superfícies. Então, essa dica da Luísa é bem legal. Quem quiser, né, fazer esse teste, eu aconselho, tá? Aí eu coloquei algumas marcas que elas foram se modificando com o tempo, porém você vê que o princípio tá ali, tá? Ele sempre vai se remeter ao original. Vai mudar uma coisa ou outra? Vai. Mas o original se assemelha, tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Posso mudar uma coisa? Posso. Mas eu tenho que pensar em como era o original. Não posso sair totalmente do foco, né? E olha como a diferença de um logotipo totalmente detalhado e um logotipo simples. Você vê que o simples ele vai chamar atenção, porque ele é mais fácil de você gravar, né? Como eu falei. Esse logotipo, por exemplo, a gente não vai depois lembrar para colocar ele no papel, desenhar ele, porque é muito detalhe para você gravar. E não é algo que você vai ver todo dia, por exemplo, né? Você viu uma vez, você não vai conseguir transmitir ele normal depois, né?
para um papel, porque você não vai gravar todos os detalhes. Então, se for um logotipo mais simples, já é muito mais fácil, né? Você já vai conseguir transmitir esse desenho, né, para um papel. Vai lembrar depois. Ah, é uma empresa que tinha uma maçã ali mordida. Muito mais fácil. Agora você vai explicar. Ah, não, era um logo que tinha escrito uma casa com arroba, aí tinha uma casa do lado com sol e informática embaixo com mouse saindo. É muita coisa para você passar isso, né, da cabeça para o papel. E você acaba depois nem lembrando de todos os detalhes. Eu coloquei aí também, para vocês verem, como que fica os logotipos por segmento. Tá vendo que eles têm sempre uma base? Um se espelhou no outro, né? E não quiseram sair do mesmo segmento, do mesmo ramo. Por quê? Para realmente, o consumidor daqui já ligar o outro, não gostei desse, vou para o outro, entendeu? Ele já tem essa parte de concorrência também, já pensam no marketing, já para ser parecido, e o outro, quando não estiver gostando da marca, já pular para outra que é parecida, o nome, e assim vai. Um foi espelhando no outro e eles decidiram seguir um segmento só para ficar mais fácil a divisão, tá? Os meios, ó, tem uma base, as televisões também, as marcas de carro, os bancos de cosméticos, sempre tem uma base que eles seguem, tá? E aí eu falei também sobre as etapas que a gente vai seguir. Então, eu passei para vocês semana passada fazerem o briefing, né, da empresa de vocês. Vocês conseguiram fazer o briefing, que era o mais importante, que é a base do logotipo de vocês? Fazendo o briefing, a gente tem que fazer uma pesquisa, né, também. Por quê? A gente tem que pesquisar quem são nossos concorrentes, né? E qual é o conceito da minha empresa? O que eu quero passar com a minha empresa, né? Qual a mensagem que eu vou querer passar com a minha empresa? E aí você vai começar a desenvolver o seu logotipo depois do briefing, da pesquisa do conceito, tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Exemplo meu. Eu já tenho um logotipo feito, eu tenho já um Instagram feito com esse logotipo, e aí eu coloquei o meu exemplo para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, ó, o nome da minha empresa se chama Aventuras pelo Brasil, tá? É uma empresa de mototurismo. Então, eu coloquei aqui, ó, qual o nome da empresa? Aventuras pelo Brasil. A empresa já possui slogan? Meu slogan é que venham as próximas aventuras, porque tem a ver com o logo, né, com o nome da empresa, e tem a ver com o segmento, o conceito dela. Então, qual é o ramo de atividade? Turismo. Aí eu coloquei entre parênteses mototurismo. Qual é o público-alvo? O adulto, aventureiro, despojado e motociclista, porque o principal transporte é a moto, né? Aí eu coloquei, assim, quais são seus principais concorrentes? Eu pesquisei, mas no estado de São Paulo eu não achei concorrência como agência, né, de mototurismo. Eu achei o Moto Casais, mas isso não seria concorrência porque eles não são empresas, tá? Então, as empresas que eu achei foi lá em Santa Catarina. Então, como não concorre realmente comigo frente a frente, eu não coloquei. Eu coloquei só para saber quais seriam as empresas do ramo, tá? Empresas do ramo de mototurismo. E também para mim não divulgar também o nome das empresas, tá? Então, 6. O que se deseja transmitir com o logotipo? Eu quero transmitir uma confiança, uma aventura e a liberdade também para o consumidor, tá? E aí, quais as cores que eu escolhi? Eu escolhi o preto, o amarelo, o verde e o azul, tá? Quando eu for montar o meu logotipo, na finalização, eu vou explicar para vocês por que eu escolhi essas cores, tá? E o 8, que seria onde vai ser utilizado o meu logotipo. Aí eu pensei em ser utilizado numa camisa, num cartão de visita, num boné, na bandeira, no adesivo e vários outros produtos, tá? Aí foi um exemplo meu. Alguém fez e quer mostrar para a sala como ficou de vocês? O que vocês vão fazer agora, tá? Então, agora é a hora que vocês vão pegar o caderno. Se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, tá? Peguem um papel, peguem o caderno de vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer pegar o briefing de vocês e vão deixar do lado, tá? Então, vocês vão agora encarar a folha do papel e começar a criar o logotipo.
Como que vocês vão fazer isso? Eu coloquei um exemplo meu que eu fiz, tá? Seguindo a base do meu logotipo. Então, o que eu preferi fazer? Eu escrevi em cima o nome, ó, então aqui tá o nome da empresa. E aí eu dividi o rascunho em nichos, tá? Como? Eu dividi em 3 nichos. Quais são os elementos que eu poderia colocar no meu logotipo? Então, pensei, eu posso dividir pelo transporte, que seria a moto, né? Mas o local, que seria relacionado ao mapa, região, então coloquei aqui algo que seria referente a essa parte de turismo, né? E a direção, né? O que eu iria utilizar para realmente usar nas viagens. Então, coloquei uma direção aqui representada pela Rosa dos Ventos. Beleza. Aí comecei a montar algumas possibilidades. Isso foi só uma base, ok? Eu acho mais fácil criar o rascunho assim, porque você tendo algumas opções de objetos, né? Ou algumas opções de desenhos, facilita na hora de você criar, tá? Aí, ó, eu até fiz aqui o rascunho no computador para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, eu dividi em 3 nichos e comecei a criar os meus desenhos, tá? Então, é isso que vocês vão pensar para fazer o rascunho de vocês. Quem já fez o logotipo, faz essa parte do rascunho também para você entender como seria o rascunho na hora que você estivesse criando, tá? Então, faz essa parte toda do rascunho e depois você faz o rascunho pronto, tá? Já o desenho completo. Hoje eu vou fazer para vocês só essa parte do rascunho, que seria a base. Semana que vem, que a gente vai começar a finalizar o nosso logotipo, eu já mostro como ficou o meu logotipo pronto, tá? Tanto o meu rascunho como a finalização já colorindo. O que eu aconselho vocês? Depois que vocês fizerem o rascunho, que vocês decidirem a cor, quiserem passar para o computador, vocês vão usar ou o CorelDRAW, quem consegue mexer, ou também vocês podem utilizar o Canva, tá? O Canva é um aplicativo gratuito, tem umas partes gratuitas, que tanto você pode baixar no celular como no computador, tá? O computador você vai entrar no site do Canva e o celular você vai baixar o aplicativo, tá? É um aplicativo super fácil de mexer e lá você também pode escolher alguns superfícies diferentes para você colocar o seu logotipo. Também é bem legal, tá? Eu fiz o meu logotipo no CorelDRAW, porque eu já sei mexer, então já tenho noção de como faz, tá? Mas eu aconselho vocês, quem não tem essa base, fazer ou no Canva ou também no Paint, tá? Quem sabe mexer. São aplicativos fáceis de você conseguir desenvolver, tá? Então, ó, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês também, de alguns logotipos. Então, seria algumas ideias do mesmo tipo de empresa, tá? Ele fez alguns logotipos para depois pensar realmente qual ele vai utilizar. Então, o ideal é isso, você ter mais de uma ideia, tá bom? E aí, gente, antes de você terminar o seu rascunho, o seu logotipo, é óbvio que você tem que escolher sua tipografia, né? Tipografia é uma parte importante do seu logotipo. Então, pronto. Você já está com uma tela em branco aberta na sua frente. Alguns rascunhos desenhados num pedaço de papel e algumas ideias na cabeça. Então vamos começar com a parte escrita do seu logo. Possivelmente, você não pensou exatamente que tipo de letra ou fonte você vai usar, né? Pois bem, tipografia é uma ciência que demanda bastante estudo, mas vamos tentar deixar as coisas mais simples possíveis aqui. Existem diversos tipos de fontes, mas sem dúvidas, uma característica que separa as fontes, 2 grandes grupos, tá? De serifa. O que é serifa, hein? Vamos ver o que é serifa. Serifa seria, gente, essas perninhas, ó, das letras, tá? E o que diferencia na serifa? Ó, serifa são esses prolongamentos nos cantos da letra. Então, fontes podem ser serifadas ou não, tá? Sobre a serifa, segue 2 regras simples. As serifas fazem mais sentido em logos sérios ou clássicos. Então, você vai escolher, se seu logo, sua empresa é mais séria, mais clássica, você vai escolher a fonte da tipografia como serifa, tá? E sem a serifa, são logos mais descontraídos, mais modernos. Então, você vai escolher essa sem serifa. Gente, isso é só a regra da serifa, tá? Nas fontes,
na tipografia. Mas são vários tipos de letras que você pode escolher, tanto com serifa quanto sem serifa. Isso vai muito do tipo de letra que você vai escolher. Semana que vem, quando a gente for fazer a finalização, eu vou mostrar alguns tipos de letras que vocês podem escolher para finalizar o logotipo, tá? Ai, coloquei, né? Então, vamos lá. E aí, você tem a legibilidade, tá? Na escolha da fonte para o seu logo, uma lei que não pode ser desconsiderada de forma alguma é a legibilidade. Não escolha fontes muito enfeitadas. Ninguém vai entender o nome de sua marca. O que seria isso? Você não pode escolher uma fonte que tenha muito detalhe, porque quando a pessoa for olhar para o seu logotipo, ela não vai entender o que está escrito, então você tem que tomar cuidado nisso. Foi o que eu falei aquela hora, eu vi alguns logotipos com umas fontes que pareciam uma imagem totalmente diferente, né? Se vocês pesquisarem aí no Google logotipos estranhos, vocês vão ver isso, gente. É uma coisa que é surreal. Eu fico impressionada quando as pessoas têm coragem ainda de colocar aquele logotipo na frente do estabelecimento, né? Porque passa uma imagem totalmente equivocada da empresa, tá? Depois pesquise e vocês me falam o que vocês acharam, tá bom? E aí, ó, além disso, tem que ter também um alinhamento. O que seria isso? Uma estrutura para você criar o seu desenho, para ficar alinhado o seu desenho, né? Lembra lá quando a gente era da educação infantil, do Fundo 1, que vocês tinham um caderno de caligrafia. Vocês usaram o caderno de caligrafia para você ter uma base da letra, né? Para você ter algo padronizado, né? Algo mais harmônico. Então, o alinhamento seria basicamente isso. Você vai fazer um esboço, né, embaixo, vai alinhar todo o seu desenho para ele ficar padrão, né? Então, você vai pensar também na simetria do desenho, ok? E aí, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês, ó, da Shell. Ó como eles criaram uma base, né? Um alinhamento para o desenho, para depois finalizar. Então, ficou bem simétrico, né, o desenho, porque eles tiveram uma base, né? Começaram a fazer o desenho já ligando ponto com ponto, né? Isso é interessante para você que vai fazer tanto o rascunho no papel, quanto também no programa. Quem vai mexer com o Corel, quem sabe mexer com o Corel, sabe que dá para você fazer isso, né? Você fazer uma base e deixar tudo alinhado. Tá bom? Ó, tem mais um exemplo aí também. Olha que esse logotipo é um logotipo muito antigo, ó, foi feito lá nos anos 60. E eles já usavam esse alinhamento, né? Para ver como é essa técnica bem antiga. Aí, qual vai ser a atividade do dia de vocês? Vocês vão criar o rascunho de vocês, né? Vão escolher a tipografia e vão caprichar na criatividade, né? Vocês vão já pensar também nas cores que vocês vão utilizar. Lembrando lá do significado das cores, tá? E aí, semana que vem, quando a gente for falar sobre a finalização do nosso logotipo, a gente vai escolher a tipografia e aí vai finalizar colorindo o nosso logotipo, tá? Depois da finalização do logotipo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar sobre a comunicação visual. Então, como que a gente faz essa comunicação com o consumidor, tá? E aí depois a gente vai passar para a criação do nosso design, dos nossos produtos para vender, tá bom? Então, gente, vai ser um passo a passo da nossa empresa. Começamos, né, pelo início dela, que foi a criação do nome, fizemos o briefing, e aí agora a gente estava criando o logotipo para a gente começar a desenvolver a empresa, né, e ela crescer aí, fazer várias propagandas, e aí chegar até a gente criar a parte física dela, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Mandem aí no bate-papo. O que eu vou fazer? Eu vou mandar aí no bate-papo. Eu acho que vocês têm, né, o meu número de telefone. O que eu vou pedir para vocês? Me mandem no WhatsApp a foto dos rascunhos de vocês, tá? Eu quero a foto dos rascunhos e a foto de algumas atividades que vocês já fizeram da aula, tá? Se vocês puderem me mandar no WhatsApp, ou eu vou colocar aí também no bate-papo o meu e-mail, tá? Quem quiser mandar por e-mail também
pode mandar, tá bom? Por quê? O que eu vou fazer? Semana que vem, eu vou colocar essas fotos no slide para a sala começar, né, a ver os logotipos, começar a ver esse desenvolvimento de todas as marcas aí que vocês criaram, tá bom, gente? E a gente começar a trocar essa ideia em relação às empresas, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Larissa, tá falando? Ó, peraí, vou mandar aqui. Mandei aí, tá, Larissa? Tchau, tchau.